Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com o cientista político e professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, Rogério Dutra. Vamos falar sobre a crise política no Rio de Janeiro. Professor, agradecemos sua participação. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo por uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves e essa decisão foi referendada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Professor, qual a sua avaliação? Olha, Jonatas, nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, uma politização do judiciário, que eu chamo de lavajatismo, né? Aquilo que tinha acontecido pontualmente em Curitiba, na perseguição política ao ex-presidente Lula, se transformou num modo de operação usual de outros setores do Poder Judiciário. Essa decisão monocrática que afastou o governador Wilson Witzel, por mais indícios que existam eventualmente de que ele tenha cometido ilícitos, ela não poderia ter se dado por várias razões. Uma delas, por exemplo, é o fato de que o afastamento se deu sem ouvir a defesa do governador. Né? E também uma decisão monocrática não pode afastar um governador democraticamente eleito. Tá? Então, essa decisão é muito grave e, embora tenha havido o referendo da maioria qualificada do STJ, não deixou de aparecerem as críticas a essa atitude. Não é? Então, alguns ministros foram muito claros em dizer, olha, não se pode afastar um político eleito monocraticamente. Professor, agora o senhor falou que alguns ministros criticaram, mas a decisão do colegiado foi quase unânime. Como é que um ministro discorda, mas acaba votando com o afastamento? Existe a possibilidade, numa decisão colegiada, de que alguns ministros eles possam colocar divergências. Mas o que a gente assistiu, na verdade, foi uma grande concertação política, de alguma forma orquestrada em uníssono ali, com a influência, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro abriu aí a corrida para a indicação para a vaga no STF e os ministros ali se sentem aptos a concorrer para essa vaga e, obviamente, essa decisão que afasta um inimigo político central do presidente da República coloca alguns desses ministros aí como possíveis e indicados pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal. Então, acredito que essa decisão ela é marcadamente política, ao arrepio do direito, ao arrepio do processo penal e da Constituição, porque existem interesses políticos ali muito grandes transitando em torno dela. Mesmo com toda essa controvérsia no judiciário, o governador do Rio de Janeiro sofre acusações gravíssimas de envolvimento em corrupção nos hospitais de campanha. O senhor pode nos explicar, pode nos detalhar um pouco como é essa acusação contra ele na Justiça? Essa operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal chama tris in idem porque esse tipo de esquema supostamente aconteceu já com o governador Sérgio Cabral e com o governador Pezão. Seria a terceira vez que estaria acontecendo um conjunto de manobras para desviar o dinheiro da saúde através das organizações sociais encarregadas tanto da saúde quanto da educação. Tá? Isso envolvia, inclusive, a possibilidade da própria primeira-dama, que é advogada, a esposa do Wilson Witzel, de estar nesse esquema de desvio de dinheiro público. Uma coisa que chamou muito a atenção dos ministros no voto ontem foi o fato de que o governador Wilson Witzel modificou o seu regime de união com a sua mulher para a união total de bens, um pouco antes desses contratos com essas OS serem realizados. Então, existem realmente fortes indícios de que o Wilson Witzel está envolvido nesse esquema aí, né, de desvio de dinheiro da saúde e da educação. Professor, o senhor falou de ambiente político e eu queria falar sobre o ambiente político legislativo, a Casa da Política, que é a Assembleia Legislativa. Como é que está o processo do governador de impeachment dentro da Casa Legislativa do Rio de Janeiro? O processo de impeachment, que agora está liberado pelo STF para continuar o seu andamento, fatalmente levará
o afastamento definitivo do governador Witzel do seu mandato. Eu acredito que esse processo de impeachment ele vai chegar a termo no sentido da condenação por crime de responsabilidade do governador Witzel.